A questão da mediunidade e o trabalho que nós podemos fazer usando esse quinhão energético que nos for emprestado tem a ver com um esforço que eu faço para alinhar minha vibração com o elevado. Consoante vai dizer nos domínios da mediunidade, no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, existe uma necessidade de ser feito uma consagração da minha força e da minha vibração à mais alta forma de conduta de vida e que me levará tanto a ir me autoburilando e, de certa forma, fazendo um movimento de alinhamento e adequação a determinadas propostas que Jesus nos traz, e o trabalho desinteressado que vai pavimentando o nosso próximo passo. E essa questão do serviço que nós realizamos pela mediunidade, que na verdade vai poder variar a um sabor que é sem solução de continuidade, as misturas que podem acontecer em termos de diversas formas, de cada qual dá esse tipo de serviço usando essa energia, no sentido de que, quando eu ofereço algo para o outro pela mediunidade, eu vou estar deixando em torno de mim, primeiramente, aquilo que eu imaginei, pensei e criei com as minhas elucubrações mentais e com os propósitos que tinha para aquilo acontecer. Em sendo assim, quando é falado a questão dos riscos que nós sofremos de sermos vampirizados pela intercâmbio que acontece com o astral, entre encarnado e desencarnado e vice-versa, entre encarnado e encarnado, e entre desencarnado e desencarnado, isso diz também que eu corro o risco de vampirizar o outro usando algo que eu traga e que eu faça, inclusive a mediunidade. E é curioso porque é um fio tênue que realmente vai pedir de nós bastante cautela na forma como eu disponibilizo isso e entrego. Uma das questões que é bojo dessa reflexão nossa é a gratuidade naquilo que realizo. Visto que, como eu recebi de Jesus de graça essas possibilidades de intercâmbio, porque tanto o meu corpo foi emprestado, aquilo que movimento aqui, seja onde eu moro, o trabalho que tenho, os dons que apresento, são empréstimos. A forma como posso me locomover,
o conhecimento que podia me alhar até aqui e a possibilidade de comunicar com o além. São empréstimos que eu recebo a título precário e Jesus vai ficar esperando que eu produza pipoques de 100 por 1 em frutos daquilo que ele me emprestou. E, em sendo assim, nós poderíamos englobar aqui, inclusive, a questão de um dinheiro que eu receba, o que está num banco. Naturalmente, vou procurar movimentar para que tenha o necessário para viver, porque se passar disso, alguém deixa de ter o básico. Mas, quando nós falamos a questão da possibilidade que eu tenho de interação com o astral, que vai passar por essa questão de poder ter trocas energéticas entre um encarnado e um desencarnado, regime de afinidades, comunhão, de ideia, isso per si já mostra para nós que é um empréstimo também e que, se eu entendo que posso comercializar com isso ou usar de alguma forma alguma facilidade que eu tenho para lidar com determinados grupos de desencarnado, ou até mesmo a possibilidade de acontecer essa troca de figurinha para ganhar dinheiro ou algum tipo de ganho secundário, per si eu já estou fazendo um uso indevido, porque são possibilidades que não me pertencem e que eu provisoriamente manobro. E quando a gente fala de mediunidade, nós poderemos relacionar a um mundo desconhecido que está, de certa forma, inabordável para mim. Que mesmo que eu possa ter interação com o mentor e estar numa atividade que me coloque em contato com os espíritos nobres, o qual eu preciso valorar com a minha fidelidade, a minha limpeza, mesmo assim, espíritos levianos, zombeteiros, podem imiscuir e mistificar aquilo que faço, se passando por meu mentor ou por um espírito que quer o meu bem, me contar historietas que eu ache que é o benfeitor que está falando, mas é um espírito perverso ou mesmo brincalhão que quer só me fazer perder tempo. E isso acaba que demonstra o perigo que é o contato com o astral que eu faço, e que, se eu tenho algum interesse de usar isso para algum ganho para mim, já me coloca per si em conexões perigosas, porque aí eu vou sintonizar com espíritos que têm uma faixa de interesse de similitude com isso. E, em sendo assim, eu deixo de produzir um bem que viria do contato com um espírito de escola que poderia, ao me usar num dado trabalho, levar um benefício real para alguém, mas que não encontra conexão, porque foi ocupado por um espírito zombeteiro, sofredor. Por isso que qualquer tipo de conexão menos digna já nos coloca
em pairos perigosos, onde fatalmente seremos ludibriados, até em relação àquilo que estamos produzindo, a análise disso, a percepção. E mesmo que eu coloque gratuitamente a serviço de Jesus a minha mediunidade e ofereça um campo propício para a ação dele através de mim, eu ainda corro riscos. Por isso dá para ter uma noção que se eu não estou preparada moralmente para essa troca de figurinha, o quanto isso é perigoso e vai me levar à mistificação e até pode me arrolar para fascinação, subjugação, que são aí graus de obsessão que acabam acontecendo nesses liames. Visto que, mesmo que eu esteja numa vigilância bem-sucedida, em que eu esteja dando conta de fato, de ficar na vibração nobre, elevada, eu preciso tomar cuidado com as comunicações que recebo, com as intuições que chegam até mim, com as orientações que abstraio do astral, porque posso ser enganada e ludibriada, achando que é Jesus que me deu tal orientação e ser, na verdade, um espírito sofredor que se conectou a mim e está ou ocupando meu tempo com algo que não vai levar em nada, ou com uma ação positivamente obsessora, para que eu caia no ridículo. Acabe tendo uma expressão de uma determinada situação que não corresponde à realidade e precise carregar moralmente uma mentira como débito. E por isso, gente, que são situações graves que, conforme fala aqui nesse capítulo, precisa nos encontrar elevando a nós mesmos, em termos de pensamento, de desejo, de vontade. Hoje eu tive contato com uma moça que ela estava na coordenação de um dado grupo de adolescentes e que, inclusive, eu havia sido colocada como ela, junto nessa coordenação, mas eu havia explicado que eu estaria como coadjuvante, ela seria a coordenadora mesmo. Mas, conforme houvera sido acordado entre nós duas, tinha um papel que precisava preencher uma ata, e eu mesma já ia fazer o despacho daquilo para adiantar, porque ela faria uma outra parte do serviço. Daí eu peguei esse papel, fiz o preenchimento necessário, assinei, e ela houvera me questionado do papel, e eu disse que já havia feito o preenchimento e entregado. Pedi desculpa, porque talvez ela que gostaria de ter feito isso, mas ali na conversa com ela, eu percebi a delicadeza, porque nós havíamos de preencher a folha o quanto antes, e assim que eu pegasse eu já iria entregar, mas o risco desse mal entendido em que eu poderia ter um deslize numa situação que é um detalhe e que essa vibração correria por minha conta. Ou seja, em comezinho do nosso dia a dia, se eu não tiver discernimento e sabedoria, eu acabo invertendo o pé pela mão e aquela falha computa na minha questão moral e vai ser um ingrediente que pode me levar a enfraquecer no próximo embate que eu precisarei ter, porque nós vivemos um embate após o outro para sairmos melhores.
Jesus permite que assim seja para nos melhorar, porque senão eu não cresço. E um outro aspecto que havia ocorrido foi que nós houvéramos feito um acompanhamento de uma rifa para uma menina que estava precisando, por um caso específico que ela vive, e a pessoa que houvera feito o acordamento disso já tinha feito os bloquinhos e nos entregado, houvermos feito uma distribuição prévia, quem fosse pegar bloquinho para vender e quem preferisse comprar só uma rifa faria com a pessoa encarregada. E chegar até mim a possibilidade de usar uma parte desse valor para uma outra pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, pelo local onde ela mora já ter sido invadido por alguém ali na alta noite, na calada da noite, de madrugada, e ela já esteve em situação ali de risco por isso, e ela precisaria fazer uma serpentina ali para proteger em volta do muro dela, e ela estava arrecadando dinheiro para isso. Inclusive porque nem rede de esgoto, de atendimento existe ali onde ela está fazendo isso assim, tijolo a tijolo. E como o mais urgente seria essa serpentina, pela situação de risco que ela está, porque já entrou pessoas ali, nós estávamos vendo forma de ajudar e chegou a possibilidade de pegar uma parte da rifa para ajudar essa outra pessoa, porque essa menina para a qual a rifa foi feita ganhou uma ação social de uma empresa que de tempo em tempo escolhe alguém para beneficiar e teve aí um depósito que aconteceu na conta da mãe dela e já ajudaria. E que foi algo inesperado, que não estava no cômputo do que entraria de dinheiro. E no momento eu havia pensado que mesmo que nós pudéssemos fazer isso, porque nós estamos usando o dinheiro de uma rifa para ajudar também outra pessoa. O móvel por trás é o mesmo, alguém que está precisando daquele valor e seria beneficiado com aquela ensanche e em caráter de urgência. Mas aqueles que estão comprando aquelas rifas acham que é para a menina. Para que nós usássemos uma parte disso para outra pessoa, isso precisaria ser esclarecido para tantos quantos estão comprando. Porque senão a mentira ou uma omissão da verdade num quesito que envolve contribuições que as pessoas estão fazendo, que é dinheiro delas, aconteceria. Então veja como é sutil a verdade e o nobre. Porque eu posso, achando que estou ajudando da mesma forma, então, mesmo sem que os outros ficassem sabendo, passar uma parte para outra pessoa. Mas seria desonestidade, visto que, para aquele que está comprando, ele acha que está sendo enviado para aquela menina e não para outra pessoa. E assim nós deliberávamos que não, qualquer coisa a gente faz uma outra rifa. Inclusive essa moça que precisa fazer serpentina, ela está com uma rifa também, poderia ajudar a vender a dela, ou ajudar ela diretamente de outras formas que nós temos para fazer isso. Mas mostra como as situações são sutis na nossa vida, e se nós estamos falando de coisa concreta do mundo que nós estamos aqui na Terra encarnado, como que já tem pegas e pontos de interrogações perigosos que chegam até nós, imagina com o astral, que é um mundo desconhecido para nós, pelo fato de nós estarmos encarnados, e a matéria ela tem um efeito obnubilador que ofusca as percepções do astral
e acaba nos colocando numa esquecimento pela própria condição de estar no corpo de carne e pela própria influência da matéria que nós não podemos menoscabar, que é enorme, porque é como se fosse uma algema no nosso espírito e que tem efeitos de obliterar percepções importantes para nós e que nós precisamos contar com isso na hora de analisar e decidir. E se nós consideramos a questão do benfeitor, ele chegar com o pensamento dele e me soprar aquilo, para aquilo chegar até o outro, como isso poderia acontecer se eu estou perdido em cogitação baixa, sombria? Porque acaba que isso até pode se aproximar de mim, mas não encontra um alinhamento, uma similitude mínima para um acoplamento de intenção para que aquilo venha a fluxo. Para que um mensageiro celeste ele faça fulgir e esplender uma mensagem através do meu entendimento daquilo que falo, que intenciono, que elaboro mentalmente, se ele perceber o espelho da minha alma, do meu gemal, jazindo denegrido por um triste interesse dos mais sórdidos. Por isso que, se nós consideramos a questão de expoente de ignorância e o infortúnio que é isso, quando eu entro nessa lama e fico misturada a essa opacamento dos desdobramentos que isso fatalmente trará. Em sendo assim, eu preciso aprender a me observar, a me vigiar. Preciso do estudo. E preciso de desejar servir a plenos pulmões, para que Jesus ele possa me dar a rota. Em sendo assim, quando nós falamos a questão per si de discernimento e de serviço na mediunidade com Jesus, a minha mediunidade ela só vai ter sentido e algum valor se for com Jesus. Se ela estiver servindo ao interesse de Jesus. E se na prática da minha mediunidade eu estiver alinhada e conectada com Jesus, que não é apenas uma palavra que eu emito ou uma vontade, mas uma ação que eu faço acontecer, enérgica com o que eu tenho de vibração, de direcionamento, para que eu possa pegar esse quinhão, essa responsabilidade, que, vejam, é grande.
pela fração de certeza que nos é outorgada. E muito se pedirá e exigirá de quem muito recebeu. Por isso que, em sendo assim, nós estaremos mesmo em meio às aridezes que nós possamos encontrar, insistindo em levar esse pão. Daí, nós precisamos nos questionar se a nossa prática mediúnica, aquilo que realizo, e veja que há diferentes formas de mediunidade. A psicografia em que alguém recebe a ação de um espírito que usa a minha mão para escrever é um tipo, que inclusive tem as suas variações desde mecânica, semimecânica ou consciente, que na verdade é um mosaico que tem bastante variação, porque cada caso vai ser caso. E existe a mediunidade intuitiva, que é aquela em que eu não tenho diretamente alguém usando, por exemplo, mecanicamente, meu braço ou minha voz, mas eu, naquilo que eu estou escrevendo ou falando, a intuição vai fazendo aquele momento acontecer. E por isso que a conexão vai ser tudo nessa questão. Existe inclusive a serviço mediúnico num trabalho benemerente, em que a pessoa distribui uma quentinha. É uma energia que ela está usando para beneficiar alguém. E aqui nos diversos climas religiosos que possam existir. Porque quando a gente fala em trabalho com Jesus, isso não se limita por tal religião, ou tal filosofia, ou tal crença, porque Jesus ele não se deixa prender. Ele vai usar tantos quantos o seguem de fato, nos diversos temperos desse orbe afora, e nos diversos dons que aconteçam, quando o móvel por trás daquilo que o indivíduo fizer for o bem, desinteressado, ele vai usar onde o indivíduo tiver, na crença que ele tiver, e realizar o que ele precisa junto a outrem. Na verdade, Jesus não precisaria do nosso serviço, mas como nós precisamos do trabalho com ele, ele nos confia aquela tarefa. Seja no local que eu estiver, e com o dom que eu tiver, com o talento que eu tiver, eu posso fazer isso frutificar nessa mediunidade com Jesus. Por isso que a questão do tipo de mediunidade, ela vai variar como digital de cada qual de nós, mas naquilo que eu abraço e faço aquele segmento, será pedido de mim essa fidelidade. Nós havíamos recebido uma orientação de uma pessoa que faz a distribuição de pães para andarilho na rua, e elas estavam com esse grupo certa feita e não houveram encontrado andarilho ali, pessoas em situação de rua, para fazer essa entrega.
E aí voltaram com esses pães. E nós houvéramos comentado de um bairro que há aqui na nossa cidade, que é uma região de invasão, em que já existe uma vulnerabilidade per si, devido a ser local que não é regularizado. E, inclusive, elas haviam criado o grupo e está sendo feito ali o pipoque para estar levando esse domingo esses pães desse bairro, porque aí com doação aqui e acolá, conseguiram comprar o restante dos pães, que aí vão estar fazendo essa distributiva. Parece que é um pão com mortadela e um copo de guaraná que vão distribuir ali naquele bairro. Parece que é em torno de 200 famílias. E até pelo calor mesmo do bem, que é contagioso, da mesma forma que o mal nos contamina, nós temos que ter cuidado para não ser levado, o bem é contagioso e realmente nos anima, nos insufla, e a gente fica com desejo de ir e participar de mais essa atividade. E me viera a intuição que eu não deveria assumir mais um trabalho, porque nós já temos determinadas orientações do trabalho que realizamos, e que só no nosso canal do YouTube os vídeos do Cacau são distribuídos diariamente. Temos o trabalho do Passe à Distância, que é a rede de oração, que é na terça-feira, que é disponibilizado no nosso canal. E temos o trabalho da ida, que vamos ao Centro Espírita, na Casa do Caminho, que vamos na terça, das 15 às 16, que é o estudo do Evangelho, e no sábado, na Noite de Luz. Temos o trabalho associado, em que nós disponibilizamos junto com o vídeo um artigo do Cacau daquele dia, para leitura, mas com alguns enfoques. Não é toda a fala do Cacau que está no artigo. Inclusive, a nossa recomendação é que ouçam o vídeo. Mas na impossibilidade de fazê-lo naquele momento, tem ali uns escritos para algumas reflexões pontuais, que sempre nos ajudam, exatamente por ser Jesus ao encontro da nossa miséria e insuficiência, que usa desses instrumentais para nos estender a mão, e que estão ali na forma dessas reflexões escritas junto com cada vídeo. E temos a parte de uma ação em que procuramos, de tempo em tempo, nós estamos também em trabalhos em que vamos ao encontro do povo, no sentido, dentro daquilo, até da regimentação do horário que houvera sido proposto para nós. E se eu fosse assumir mais esse trabalho, aquilo que eu já estou fazendo seria prejudicado. Então, o trabalho é do bem. Aqueles que fazem esse trabalho têm tanta importância quanto qualquer outro trabalho em que o móvel seja ajudar. E é um tipo de mediunidade. Mas, nem por isso eu vou sair abraçando mais isso, porque aquilo que eu realizo pode ser impactado negativamente, porque o tempo se torna escasso para fazer o que eu estou fazendo, e ao invés de ser algo que vai no geral daquilo que realizo acrescentar, vai acabar sendo um dano. Não o trabalho que elas realizam lá, que é bom, mas se eu começo a querer abraçar tanto quanto as situações que eu percebo que está levando amparo, que apareça. E isso mostra que é realmente discernimentos que nós precisamos fazer sutis e que chegam até nós e que vão estar nos pedindo esses parâmetros de
olhar aquela situação em oração, com o crivo do discernimento, e buscar saber de Jesus o que ele deseja de mim, aonde ele me plantou, em qual trabalho, mesmo dentro do Espiritismo, que há diversos tipos de trabalho, dentro da militamento espírita, há diversos tipos de atividade. E só para falar do Espiritismo, que nós temos de outras religiões, outros agrupamentos, que tem cada qual diversos tipos de atividade. Daí, só para falar de doutrina espírita, há várias, diversas formas de trabalho em que Jesus me plantará numa dessas frentes, e inclusive me orientará a ser fiel àquilo, em vez de querer abraçar o que for aparecer na minha frente, mas ser fiel àquilo em que eu já estou comprometida, visto que o tempo, ele só respeita as construções que tem ajudado a realizar. E esse tempo é senhor da razão. Se eu não consigo usar o meu tempo para o útil e para ter essa perseverança na energia que eu uso, no meu trabalho, no tempo, da forma como eu uso, eu estou menoscabando o tempo, eu estou obsedando ele. E aqui, gente, passa também pelo que eu dou atenção, assim, que acontece em torno de mim. Porque se eu for querer inquirir de tudo que está acontecendo, eu não consigo concentrar naquilo que eu preciso fazer. Porque nós somos solicitados de diversa forma por uma chuva de informações que vem de toda parte, e cada qual, de certa forma, querendo nossa atenção, querendo que você pare ali, e dependendo do que for, acaba que seria perda de tempo, e que precisa nos encontrar atentos a isso, porque isso também será cobrado de nós, a forma como eu estou arregimentando meu tempo e usando ele, porque o tempo que eu perco com uma querela, com uma questiúncula, com uma discussão em que eu poderia simplesmente silenciar e seguir meu trabalho, isso tudo é tempo que escoa, que eu perco. E nós teremos a opção de acelerar o nosso caminho para Jesus, aproveitando e bem baratando o nosso tempo, ou atrasar, quando paramos em questiúnculo, em som menor, em melindre, e deixamos que isso pare o nosso passo. Inclusive, em época de rede social, é um risco que nós corremos, porque são muitas informações vindo de toda parte, e que a maior parte dessas informações que são jogadas pelas redes sociais, eu preciso saber não parar nisso e continuar aquilo que faço, porque senão vai ser perda de tempo. Aí eu estou na minha proposta de produzir algo útil e estou focando nisso, mas ao mesmo tempo eu preciso preservar meu tempo. E, inclusive, vai nos ajudando nessa percepção de que nem tudo é uma grande batalha, é algo espiritual. Às vezes nós só precisamos mesmo desviar daquilo que está querendo nossa atenção, só para a gente ficar sem usar de forma correta o tempo mesmo. E isso nos previne de achar que tal situação é maior do que realmente é. Porque se eu dou uma atenção desmedida para uma questiúncula, aquilo acaba se tornando grande. Mas não é porque aquilo é grande, é porque eu parei naquilo e fiquei, sendo que eu poderia estar ocupando com algo
que naquilo que Jesus me plantou realmente seria oferecer utilidade. Daí que são questões que acontecem conosco e que tem a ver com continuar mesmo. Visto que se eu deserto dessa luta por achar que ela está muito grande, eu acabo encontrando lá na frente algo muito maior, porque vem com juros meu pacote. Aí aquilo que foi confiado a mim por Jesus, que eu preciso dar andamento naquele trabalho, acaba que se eu não consigo essa disciplina, que é a base para os nossos empreendimentos morais, fazer aquilo avançar, e por isso vai se tornando dificultoso, porque eu não estou conseguindo desenvolver minha disciplina, o risco de eu desistir vai aumentando e acaba que só vai servir para eu encontrar isso, acrescido de juros e com o lamento de ter deixado de aproveitar em Sancha quando estava na minha possibilidade direta. Por isso que tem a ver com a urgência de realmente embeber o nosso ser dessa gratuidade, de colocar realmente aquilo que alcançamos em utilidade e de perceber que isso per si vai fermentando metais em nós de mais disciplina, mais vontade e mais discernimento. E para encerrar, eu vou trazer uma frase de Joana de Anjos que diz que o verdadeiro amor, ele não apega, não fica preso em algema, não vai sofrer com a falta, com a ausência do amado, mas sempre vai estar fluindo, entregando aquela benesse. Porque esse verdadeiro amor, ele vive no imal de nós, e não da gratificação do retorno que o amado possa oferecer.